Hoje é sexta, 15 de setembro, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. E os resultados seguem ajudando o Botafogo até mesmo sem ele entrar em campo. Nós iremos jogar amanhã contra a equipe do Atlético Mineiro, porém ontem o Grêmio perdeu para o Red Bull por 2-0 fora o baile, né? A equipe de Bragança Paulista no primeiro tempo, se quisesse não, né? Se tivesse aproveitado as oportunidades, eles queriam, mas não conseguiram aproveitar as oportunidades, poderia ter feito 3-4-0. No segundo tempo foi um jogo mais equilibrado, mas a equipe do Renato Gaúcho acabou perdendo mais uma no Campeonato Brasileiro. E ali, se eles sonhavam, né, se de repente vencessem esse jogo de ontem contra o Bragantino, a partida a menos, e o Botafogo não vencesse o time do Atlético Mineiro, a diferença poderia cair para 6 pontos ali em um espaço bem curto. Porém, não foi isso que aconteceu com a equipe do Renato Gaúcho e eles perderam. E a diferença continua em 12 pontos. A equipe gaúcha vai enfrentar na próxima segunda-feira o time do Vanderlei Luxemburgo, que ontem poupou boa parte dos seus atletas pensando na partida da Copa Sul-Americana. E o próprio Vanderlei Luxemburgo disse algo que é bom a gente destacar aqui no canal. Assistindo depois ali trechos da entrevista coletiva do técnico corintiano, dá a entender que na partida de segunda contra o Grêmio, lá na Arena Itaquera, muito provavelmente o time do Lucha deve colocar uma equipe titular. E na partida contra o Botafogo, até mesmo pelo espaço muito curto entre os jogos de Corinthians contra nós e a partida de ida da semifinal da Copa Sul-Americana, a tendência é que a equipe mosqueteira poupe todo mundo. Coloque o time titular total contra o Grêmio na segunda-feira, até mesmo porque faltará uma semana para o jogo, que será importante para eles. Então, Renato Augusto, que foi poupado, deve jogar segunda-feira. Rojas, que não deu tempo para jogar, deve jogar segunda-feira, entre outros atletas. E na sexta contra o Botafogo, você deve ter um Corinthians bastante mesclado, já que o Vanderlei falou na entrevista coletiva que não pensa ali nesse momento tanto no Campeonato Brasileiro, porque a Copa Sul-Americana já está numa fase final e ele está de olho no título. Dito isso, voltando para o Campeonato Brasileiro, o Grêmio perdeu, Flamengo perdeu, então o Botafogo manteve a sua diferença em 12 pontos para estas duas equipes. Aí vem a pergunta: qual é o nosso grande adversário? O Palmeiras? Vou falar sobre isso depois da vinheta, mas antes você vai deixar seu like, vai se inscrever no canal e vai compartilhar esse nosso giro de notícias em seus grupos WhatsApp. Roda a vinheta, que daqui a pouco esse careca tá de volta. Hoje nós teremos Palmeiras e Goiás. Analisando a tabela, como a gente sempre faz aqui no canal, Flamengo e Atlético Paranaense era um jogo que a gente tinha dúvidas, né? Até falei aqui, o Flamengo eu achava que poderia vencer, mas graças a Deus perdeu. E o Grêmio com o Bragantino, eu colocava a equipe de Bragança como favorita. Para hoje, se eu tivesse que colocar aqui, né, as odds, né, as famosas odds em Botafogo, em Palmeiras e Goiás, claro, se você tiver que fazer alguma coisa, você colocaria ali o Palmeiras como super favorito e o Goiás como uma zebra no Campeonato Brasileiro. Tem um detalhe, o Goiás está a 8 jogos invicto no Campeonato Brasileiro. E se conseguir empatar hoje contra a equipe do Palmeiras, não será nada de ruim em relação a tudo aquilo que a gente vem pensando no Campeonato Brasileiro. Mas por todos os pontos que vem rolando nesta rodada do Campeonato Brasileiro, a derrota do Flamengo, a derrota do Grêmio e o Palmeiras hoje, que se vencer, o grande adversário do Botafogo neste Campeonato Brasileiro, eu diria que sim, pela estabilidade que a equipe do Abel Ferreira tem. O que a equipe do Abel tem nesse Campeonato Brasileiro que pode dividir o foco? Copa Libertadores da América. Eles vão jogar hoje contra o Goiás, na próxima quinta contra o Grêmio e já uma semana depois terão um confronto contra a equipe do Boca Juniors pela Libertadores da América. E no final de semana terão uma partida contra o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro antes do jogo de volta da Copa Libertadores. Então quinta, sexta, sábado, domingo jogo pelo Campeonato Brasileiro. O Abel Ferreira é um técnico que conhece muito bem a Libertadores e nessa partida contra o Bragantino, a tendência é que não coloque a equipe titular, ainda mais fora de casa. É um jogo que ele deve colocar na planilhinha lá, se eu conseguir um empate, tá bom. Deve para Bragança Paulista em busca de um empate contra o Bragantino. E o que hoje é o grande X da questão a respeito do Palmeiras
em qualquer campeonato é a estabilidade. É um time que, mesmo quando teve aquele momento ruim, que ficou ali muito tempo sem ter uma sequência interessante, passou, respirou e agora conseguiu ter novos bons resultados. Tanto é que naquele recorte que nós fizemos ali dos últimos 18 pontos em disputa, o Palmeiras fez 13 e o Botafogo 11, né? Foi a única equipe que conseguiu tirar a diferença para o Botafogo. Então hoje eu coloco o Palmeiras como nosso principal rival ao título brasileiro. E aí vem o grande X da questão. Se o Palmeiras passar por esses 3 jogos, né? Esse mais fácil de hoje contra o Goiás e depois 2 partidas contra adversários do G4 fora de casa, se o Palmeiras fizer uma pontuação bem interessante, colocando esse período ainda da Copa Libertadores, eles sairão ali antes da final do torneio sul-americano vivos em relação à briga pelo título brasileiro. Porque como nós estamos colocando, a diferença do Botafogo para o Palmeiras é de 10 pontos. E colocando a lógica, a tendência é que dos próximos 9 pontos o Palmeiras faça, sei lá, no máximo 4, né? Porque 2 jogos fora e 1 em casa. E ainda com 2 jogos pela Libertadores ali entre as partidas, você talvez veja que o Palmeiras não faça mais do que 4 pontos nesses confrontos. Se eles conseguirem mais pontos do que isso, eles continuarão vivos ali incomodando o Botafogo no Campeonato Brasileiro. Porque nós iremos fazer nessa mesma sequência também 2 jogos fora e 1 em casa. 2 fora contra Atlético Mineiro e Corinthians e 1 em casa contra o Goiás. Se o Botafogo espelhar o que o Palmeiras conseguir nesse meio caminho, né? Se o Palmeiras nesses próximos 9 pontos, o Botafogo fizer 4 e o Palmeiras 4, beleza, a vantagem seguirá em 10 pontos e estamos todos felizes e tá tudo tranquilo. Se o Palmeiras fizer menos pontos que o Botafogo nesse espelho de 3 jogos, a tendência é que eles depois, se conseguirem principalmente a vaga na final da Libertadores, eles já era, vamos largar, não tem mais, vamos focar totalmente ali no dia 2 de novembro, que é a final da Copa Libertadores América. Se não me engano, 2 de novembro é a final da Libertadores. 2 ou 5 de novembro, não lembro bem que dia que é a final da Libertadores, mas o Palmeiras iria focar totalmente na Libertadores se o Botafogo conseguir, nessa sequência desses próximos 3 jogos, fazer com que a diferença ou se mantenha em 10, ou passe para 11, ou passe para 12, ou fique em 9. Aí o Palmeiras, eu acredito que vai continuar jogando sério, porque é do Abel Ferreira, mas se ele tiver que segurar algum jogador, ele vai segurar, porque o Campeonato Brasileiro ficou para trás. Mas se eles conseguirem mais pontos do que o Botafogo nesses 3 na sequência, que a tabela é bem similar em relação a dificuldades, e você tem o mesmo time em casa, né, nos 2 confrontos, o Palmeiras enfrentar o Goiás, o Botafogo enfrentar o Goiás em casa, e depois 2 jogos, Botafogo enfrentando 2 grandes do futebol brasileiro, Atlético e Corinthians, que não estão em boas fases, mas são grandes, são equipes tradicionais do futebol nacional, e o Palmeiras vai enfrentar 2 equipes no G4, o Grêmio, que é um grande, e o Red Bull, que é um time chatíssimo, jogando em Bragança Paulista. Nessas próximas 3 rodadas de Botafogo e Palmeiras, que nós teremos ali o que será da equipe palestrina após os jogos contra o Boca Juniors. Por exemplo, tem um confronto deles que é contra o Santos, dentro de casa do Allianz, após o jogo de volta da semifinal da Copa Libertadores. O Palmeiras passando pelo Boca e não tendo conseguido nessas 3 rodadas anteriores tirar diferença significativa para o Botafogo, eu acredito que o Abel não force os seus jogadores depois de um confronto tenso contra o Boca Juniors, que eu acredito que vai acontecer. Ainda mais indo para a final da Libertadores. Mas se a diferença tiver ali em 7, 6 pontos, eu acredito que ele vai com tudo para esse jogo contra o Santos, porque vai bater com o confronto do Botafogo fora de casa contra o Fluminense. Então o Botafogo terá um clássico e o Palmeiras também um clássico, mas um clássico contra uma equipe que está praticamente morta no Campeonato Brasileiro, que é a equipe do Santos. Dito isso, eu acredito que o Palmeiras vai definir o que eles vão fazer a respeito do Campeonato Nacional nos próximos 20 dias. Com essas 3 rodadas do Campeonato Brasileiro entre os 2 confrontos da Copa Libertadores. Mas eu coloco hoje o Palmeiras como nosso principal rival em relação à disputa do título brasileiro. O Flamengo, a gente vê que é um time instável. O Grêmio é um time instável. O Red Bull é instável. O Fluminense é instável. E o Palmeiras não. A estabilidade é o grande ponto. Mas se eles saírem dessa estabilidade, se o Botafogo conseguir espelhar o que o Palmeiras fizer nesses próximos 3 jogos ali, eu acho que eles vão, digamos que, se chegarem, repito o que eu falei agora há pouco, se chegarem na final da Libertadores, vão pensar mais na Libertadores, vão segurar jogadores para que eles não corram risco
de perderem um Dudu, como perderam no confronto contra o Vasco no Campeonato Brasileiro. Mas comenta aqui, vocês acham que realmente o Palmeiras hoje é o nosso principal rival na luta pelo título brasileiro? Falem aqui embaixo. É isso, meus amigos, é isso, minhas amigas. Mais um Giro de Notícias chega ao fim. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Mais tarde estarei de volta com o nosso almoço com TF, depois Noite Alvinegra. Amanhã tem jogo do Botafogo. Tô tenso. E hoje vou secar o Palmeiras, porque eu seco mesmo. Tamo juntos, valeu, gente. Fui. Beijo.